Paz seja convosco. Tome o seu assento. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. Você que nos assiste, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Que Deus também abençoe a sua vida poderosamente. Quantos querem receber uma palavra de Deus, diga eu quero. Diga eu preciso. Eu necessito. Amém, gente? Olha só, na semana passada nós começamos essa palavra e vamos terminá-la agora. Eu quero falar com vocês sobre cooperadores do reino de Deus. Nós temos uma pátria, um reino celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Tem algum cidadão do céu aqui? Diga eu sou cidadão do céu. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Na semana passada eu comecei a explicar sobre o que é um cooperador. O Novo Testamento do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, ele foi escrito na língua grega. E quando você lê a Bíblia no original, no grego, a palavra cooperador aparece como sinervos. Sinervos. A palavra grega para cooperador é sinervos, que significa sinergia, trabalho em conjunto. Preste atenção. A palavra cooperador, no original da Bíblia, no grego, é sinervos, que quer dizer trabalho em conjunto ou sinergia. Eu expliquei na semana passada que sinergia é uma força que só opera quando há um trabalho em conjunto. Eu dei para vocês o exemplo dos 2 cavalos, do teste que fizeram. Um cavalo sozinho puxava 1000 quilos, o outro cavalo sozinho puxava 1.300 quilos. Então, quando juntaram esses 2 cavalos, eles juntos conseguiram puxar 4 toneladas. Quase inexplicável isso, mas a ciência fala que isto se chama sinergia, ou seja, é uma força que só acontece quando há um trabalho em união, em conjunto. Então, quando eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia me dizendo que eu sou um cooperador, que eu sou um sinervos, a Bíblia está dizendo: se você trabalhar com Deus, você vai ser mais forte. Se você cooperar com Deus, há uma força sobrenatural que vai operar na sua vida. Então levanta a tua mão e diga: eu sou sinervos. Fala: eu sou cooperador. Eu trabalho em conjunto com Deus. Diga graças a Deus. Coloque por favor rapidinho, eu quero só mencionar. É só uma revisão rápida do que foi semana passada para a gente continuar. Lucas capítulo 11. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu expliquei que não existe meio termo. Ou eu ajudo Deus, ou eu atrapalho Deus. Ou eu ajunto, ou eu espalho. Ou eu sou por Ele, ou eu sou contra Ele. Não existe meio termo. E lá em 1 Coríntios 3, versículo 9, a Bíblia nos chama de cooperadores. Vamos ler? Porque de Deus somos. Fala essa palavra bem forte. Porque de Deus somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Fala comigo, lavoura. Quando a Bíblia diz que nós somos lavoura, a Bíblia está dizendo o seguinte: lavoura, você vê vários pés plantados, mas o propósito final é um só, uma grande colheita. Nós somos a lavoura de Deus. E a Bíblia chama nós também de edifício de Deus. O que é edifício, gente? É uma casa em cima da outra, é um apartamento em cima do outro, formando assim um prédio, um edifício. Nós somos a casa de Deus como edifício, juntos em um só propósito. Quem entendeu, diga amém.
Então, na semana passada eu falei sobre Raabe. Falei que ela cooperou com o projeto de Deus. E coisas maravilhosas aconteceram na vida dela. Falei também sobre Obed-Edom, que guardou a arca, cuidou da arca. E coisas extraordinárias aconteceram na vida e na casa dele. E hoje eu quero falar sobre Obadias. Talvez você nunca ouviu a história de Obadias na Bíblia. E você vai ficar encantado com o que esse homem fez por Deus, pelo reino, e o que Deus fez pela casa dele. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 3. Primeiro Reis 18, versículo de número 3. Aleluia. Quantos creem que Deus está na casa, digam amém. Primeiro Reis capítulo 18, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Preste atenção no que você vai ouvir agora, olhe para mim. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. O texto que nós vamos ler agora, ele vai mostrar uma ordem do rei Acabe. Acabe era o rei de Israel. Acabe vai dar uma ordem para Obadias, que era mordomo do palácio do rei Acabe. Preste atenção. Só que Deus, para exaltar Obadias, no meio da ordem que no meio da ordem que Acabe vai dar a Obadias, Deus coloca um parêntese, preste atenção, Deus coloca um parêntese na ordem do rei para Obadias, para mostrar para nós quem foi Obadias. O texto não é para falar de Obadias, mas no meio da ordem de Acabe para Obadias, Deus coloca um parêntese, só para falar quem foi Obadias. Então escute, Acabe, o rei, chama Obadias, que é o mordomo. Aí Deus diz assim: mas eu vou contar para vocês quem era Obadias. No meio da ordem do rei para ele, eu vou te contar quem era Obadias. Obadias temia muito ao Senhor. Diga, temia. Obadias temia muito ao Senhor. Passe para mim, por favor. Porque quando Jezabel, quem é Jezabel? A rainha esposa do Acabe, uma mulher terrível, uma mulher maligna, que matava profetas. Ela odiava o Deus de Israel, e principalmente os profetas do Deus de Israel. A rainha Jezabel, se ela descobrisse que tinha um profeta ali, ela mandava matar. Se ela descobrisse que tinha um profeta lá, ela mandava matar. Então, olha o que aconteceu. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. Fale comigo esse número, diga 100. Quantos profetas? Obadias pegou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, em um buraco, em uma caverna, e os sustentou com pão e água. Aí Deus fecha o parêntese, e no próximo versículo Deus vai mostrar a ordem de Acabe para o mordomo Obadias. Mas o que interessa para nós é o que Deus falou de Obadias. Olhe para mim. Em uma época em que a rainha e o rei, pode tirar o texto, por favor. Em uma época em que a rainha e o rei odiavam os profetas de Deus, Deus levantou um homem chamado Obadias. Fale comigo o nome dele, diga Obadias. Em uma época em que os profetas são perseguidos, exterminados pela rainha,
Deus levanta um homem chamado Obadias para cuidar dos seus profetas. Obadias não era rico, era um homem trabalhador, mas ele pegava todo o seu salário, preste atenção, ele pegava todo o seu salário e comprava pão e comprava água e levava para 100 profetas que estavam escondidos dentro de um buraco. O texto que nós lemos fala cova. Eu estou pegando leve no buraco, eu estou pegando leve quando eu falo caverna, era uma cova. Eles estavam escondidos dentro de uma cova. E quem é que sustentava eles? Obadias. Obadias recebia o salário do palácio e ele comprava tudo de pão. Pão, eu quero pão e água, pão e água, pão e água. E ele então, de uma forma muito discreta, ia até aquela caverna, aquele buraco, e levava pão e água para 100 homens. Responde para mim, sustentar 100 homens, fica barato? Sustentar 100 homens todo dia, fica barato? Como que Obadias conseguia? Ele gastou tudo que ele tinha. Ele gastou todo o seu salário, todas as suas reservas. Ele investiu nos profetas de Deus, porque ele sabia que aqueles homens eram de Deus. E se é de Deus, eu vou investir. E se é de Deus, eu vou cuidar. E se é de Deus, eu vou abençoar. Jezabel perseguindo os profetas, e todo dia Obadias, escondido, levava pão e água para aqueles homens. Agora escute. Durante anos ele sustentou os profetas. Durante anos ele levou diariamente pão e água, até o dia que Obadias morreu. Ele morreu como todo mundo morre. Ele morreu. E a esposa dele, que agora é uma viúva, ficou com uma dívida. Olhe para cá. Ficou com uma dívida. Eu vou conjecturar só para você entrar na história junto comigo. A dívida lá na padaria, tudo de pão e água, que você sabe para onde ia. E aí o dono da padaria, o cobrador, bateu na porta da casa da viúva. Senhora, é o seguinte, o seu marido ficou devendo a gente, e a gente quer receber. Ela virou e falou assim: mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tudo que o meu marido ganhava, ele comprava de pão e água para sustentar os profetas. Os cobradores viraram para ela e disseram assim: a senhora se vira, a gente não quer saber. Nós vamos voltar aqui semana que vem, e se a senhora não tiver o dinheiro para pagar a gente, nós vamos levar os seus 2 filhos para serem nossos escravos. Eles vão pagar a dívida, trabalhando como escravos para nós. Quando ela recebe essa visita dos credores, e essa notícia de que o marido dela faleceu e tinha uma dívida, o que ela faz? O que todo mundo que serve a Deus tem que fazer: chamar um profeta e pedir uma direção de Deus. Eu vou repetir. O que ela fez? O que todos nós precisamos fazer nos momentos terríveis da nossa vida: nos aconselhar com uma palavra que vem do homem de Deus. Coloque para mim o texto de 2 Reis capítulo 4. Olha isso aqui. Certa mulher, é a viúva de Obadias, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, que é o profeta agora da nação, dizendo: meu marido, teu servo, ele serviu os profetas, morreu, e tu sabes que ele o quê? Volta para mim o texto que nós lemos no começo. Volta para mim o texto, o primeiro, que a gente leu. Obadias o que, gente? Volta, vamos, não, é o outro mesmo, estava certo. Obadias, bem forte, Obadias, ele o quê? Agora volta o que a gente estava lendo. Volta lá, 2 Reis.
o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele... O temor vai guardar a tua casa, o temor vai guardar a tua família, o temor de Deus vai guardar as tuas gerações, o temor de Deus vai trazer provisão para a tua casa. Ela chama o profeta e fala: ele era teu servo. Primeira que ela dá no profeta: ele era teu servo. Você sabe o que ele fazia por vocês? Olhe para cá. Provavelmente, Eliseu foi um dos que comeu pão e bebeu água na cova que Obadias levava. Meu marido, teu servo, morreu, e você sabe que ele temia ao Senhor. É chegado o cobrador, para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Olha o que Eliseu vai falar com ela agora. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O que a senhora quer que eu faça? Dize-me, que é o que tens em casa? O que a senhora tem na sua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Fala comigo, uma botija de azeite. Ela está dizendo: eu tenho muito pouco, mas deixa eu liberar uma palavra. Levante a tua mão. Você pode ter muito pouco hoje, cooperador, mas do pouco Deus vai multiplicar em muito. Ei, se prepara, porque Deus vai pegar coisas pequenas e transformar em coisas grandes. Deus vai pegar coisas que estão embaixo e colocar por cima. Deus vai pegar coisas que estão humilhadas e vai exaltar. Deus vai pegar o pouco e vai multiplicar. Se tem alguém que recebe, aplaude, adore e glorifique o nome dele. Fala para o teu vizinho, fala: o meu Deus pega o pouco e transforma em muito. Diga um aleluia aí. Eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Aí ele pensou assim: é o suficiente para Deus mudar a tua história. Escuta isso agora, vai. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Não pede pouco não. Fala comigo, não poucas. Para de pedir pouca coisa para Deus, porque Ele tem muito para você. Cutuca alguém e fala: para de pedir pouco, Deus tem muito. Tem alguém para receber essa palavra? Então não, fala para o teu irmão, fala para ele: você está pedindo muito pouco, Deus tem muito para você. Olha a direção do profeta, olha a direção: pede muita vasilha, porque Deus vai encher todas. Vai na vizinhança, pede vasilhas vazias emprestadas, pede muito, não pede pouco não. Vamos lá que ele continua a direção. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Esse aqui é o milagre que a gente recebe dentro de casa, de porta fechada. Tem milagre que é na comunhão, tem milagre que é no altar, tem milagre que é na boca do profeta, mas tem milagre que é dentro do quarto, você e Deus. Olhe para cá. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ele está dizendo assim: pega o pouquinho de azeite que a senhora tem e começa a encher as vasilhas emprestadas que a senhora pediu na vizinhança. E ele diz assim: põe à parte a que estiver cheia. Aí ela começa, entra em casa, fecha a porta, chama os 2 filhos e diz assim: filho, traz a primeira vasilha. E quando ela começa a encher, Deus começa a multiplicar o azeite. Quando ela começa, irmão, vai ter multiplicação hoje, vai ter provisão de Deus para a tua vida hoje. Escuta, vai lá. Partiu pois dele e fechou a porta. Segura aí. Partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as... Versículo 6 agora, vamos lá. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Fala comigo, e o azeite parou. Cadê as mulheres? Só as mulheres. E o azeite parou. Os homens agora, vamos lá.
O azeite parou quando? Quando as vasilhas vazias acabaram. Então recebe essa palavra. Lá vai, em nome do Senhor eu te mando essa palavra. Só vai acabar a provisão se não tiver vasilha para receber. Ei, tem vasilha vazia aí? Tem vasilha vazia? Então Deus vai encher. Bate palma, igreja viva. Bata palmas e glorifique. Bate no peito e fala assim: enquanto tiver vasilha vazia, tem azeite para derramar. Tem azeite para você, tem azeite para tua casa, tem azeite para tua família, tem azeite de Deus. A crise não é de azeite, a crise é de vasilha. Deus não tem crise para te abençoar. A crise é a vasilha vazia para Ele encher. Se apresenta vazio diante dele hoje, que vai sair daqui cheio. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aí quando ela fala: filho, traz mais um, ele fala: mãe, não tem mais, está tudo cheio. Deus encheu tudo. Aí o que ela faz? Olhe para cá. O que a gente tem que fazer, olhe para mim. O que a gente tem que fazer quando a gente está na melhor, a mesma coisa que a gente fez quando estava na pior: chamar o profeta. Porque tem gente que só chama o profeta na pior. Olhe para cá. Só chama o profeta quando está tudo errado, quando o negócio estoura, bum! Quando dá o boom, não quer saber mais de aconselhar com o pastor. Quando ela estava sem nada, ela chamou o profeta. O que eu faço? Ele deu a direção. Aí agora ela está com a casa toda cheia, o quarto está todo cheio de azeite. Azeite era caríssimo, gente, caríssimo. Ainda é muito caro, vocês sabem disso. Mas naquela época, meu Deus do céu. Ela agora está na boa, está na melhor. O que ela faz? Vamos ver o que ela faz. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite. Fala comigo: paga a tua dívida. O que ele mandou ela fazer? Vender o azeite e o quê? Então Deus mandou provisão para pagar a dívida. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui que tem que pagar dívida. Não sei, eu acho que deve ter uns dois aqui, deixa eu ver. Tem alguém que tem alguma dívida para ser paga? Deixa eu ver. Então essa palavra é para você. Deus vai mandar provisão para pagar a dívida. Eu vou orar hoje para Deus mandar provisão para você pagar a dívida. Se tiver ou não tiver, coloca a mão na cabeça. Recebe, diga: eu recebo. Eu sei que tem gente que fica assim: eu queria pôr a mão na minha cabeça, mas eu estou com vergonha só. Então coloca todo mundo, que todo mundo recebe a bênção. O que ele falou para ela? Pagar. Paga o quê? Só que tem um outro negócio depois da dívida. Lê o finalzinho. 1, 2, 3 e tu e teus. Fala: vivei do resto. Grita bem alto: vivei do resto. Você não está entendendo, levanta a mão para receber. Deus pagou a dívida dela e aposentou ela. Ah, meu Deus do céu, tem alguém que vai receber? Deus pagou a dívida dela e falou: eu vou cuidar da sua casa para o resto da vida. Ah, bate palma e dá glória. Fala para o teu vizinho, fala assim: a dívida foi paga e Deus aposentou ela. Como é que é? Fala comigo: vivei do resto. Agora lembra teu irmão que o marido dela era cooperador do reino. Lembra ele, fala assim: ó, o marido dela cooperava com o rei. Te prepara, meu irmão. Te prepara, minha irmã, porque quem coopera, quem é sinervos junto com Deus, quem luta pelo reino de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do teu filho. Você não vai ficar endividado e vai ter provisão para a tua vida toda. Recebe essa palavra, igreja. Pergunte para mim: por que Deus fez isso? Porque Deus viu o que Obadias fez pelos profetas. E ninguém ganha de Deus no dar. Deus está vendo o que você faz pelo reino.
Deus está vendo o que você faz pelo altar, Deus está vendo o que você faz pelos profetas e te prepara. Deus vai te ajudar a pagar suas dívidas, Deus vai te sustentar o resto da vida. Tem alguém para receber essa palavra? Diga comigo: vale a pena ser cooperador. Alguém dizia: larga de ser bobo, Obadias, você fica gastando seu salário com esses homens. Alguém, com certeza, irmão, desde que o mundo é a mesma coisa. Alguém dizia: larga de ser bobo, rapaz, você fica dando pão e água para esses homens, vai gastar seu dinheiro com a tua vida. Mas Obadias dizia: não, eles são homens de Deus, eles são profetas, eles são enviados de Deus. E Deus cuidou da casa de Obadias até o último dia. Isso é o que Deus faz com os cooperadores. Abra o seu coração, escuta e receba o que eu vou te mostrar agora. Coloque, por favor, no telão Marcos 15, 21. Receba essa palavra agora. Diga comigo: e obrigaram. Como é que é a primeira palavra? E obrigaram a Simão Cirineu, que passava. Escuta isso. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Guarda esse nome, Rufo. Guarda esse nome. A carregar-lhe a cruz. Olhe para aqui, deixa o texto para mim, por favor. Que dia que aconteceu isso aqui, ó? Que dia que aconteceu isso aqui? Sexta-feira da paixão. Jesus estava todo ensanguentado, foi chicoteado, coroado de espinhos, ele estava todo ensanguentado, carregou a cruz, carregando a cruz. Ele carrega a cruz por um longo trajeto, que é a chamada lá em Israel Via Dolorosa. Jesus caiu 3 vezes no trajeto, de tão pesada que era a cruz. E não só pelo peso da cruz, mas pela dor dos ferimentos e o peso do nosso pecado que estava sobre ele. Olhe para cá e escuta isso. Ele está todo ensanguentado, carregando a cruz e pá, caiu. Caiu a primeira vez, caiu a segunda vez, caiu a terceira vez. Aí, quando os soldados romanos perceberam que ele não ia aguentar chegar até o Monte Gólgota, que é conhecido como Monte da Caveira, é um lugar da crucificação, eles viram que um homem estava passando na hora do lado, Simão Cirineu. Por que Cirineu, pastor? Porque ele era da cidade de Cirene, na África, por isso é chamado de Cirineu. Eles viram que ele estava passando, e o detalhe, ele estava com uma roupa branquinha. Como que eu sei? Eu vou te contar. Ele estava com uma roupa branquinha, porque ele estava indo para uma cerimônia. Qual cerimônia? Eu vou te contar agora. Naquela data, lá em Israel, era Páscoa, era a semana da Páscoa. E naquela data, o sumo sacerdote, o maior dos sacerdotes, chamava toda a nação para se aproximar do templo. E o sumo sacerdote pegava um cordeiro, diga cordeiro. O sumo sacerdote pegava um cordeiro na frente de toda a nação, e todo mundo ia de branco. Vou te explicar agora o porquê. O sumo sacerdote, deixa eu ficar de cá para o pessoal ali me ver. O sumo sacerdote pegava o cordeiro na frente de toda a nação, todo mundo vestido de branco, sacrificava e aparava o sangue numa bacia, na frente de todo mundo. E eles pegavam o sangue, colocava o cordeiro sacrificado em cima do altar, e aí ele pegava um maço de folhas na mão,
e fazia assim dentro da bacia de sangue, ó. E fazia isso aqui na frente do povo. Jogava sangue no povo. Isso era uma cerimônia que já era feita há milhares de anos. Era uma cerimônia tradicional que foi feita pela primeira vez no Egito, na primeira Páscoa, quando o profeta Moisés mandou sacrificar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas. Todo ano o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro, pegava as folhas, embebedava no sangue e fazia assim, ó. Agora pergunte para mim, por que roupas brancas? Porque a glória de uma pessoa que ia nessa cerimônia era receber uma gota do sangue na roupa. Uma gota. Não precisavam olhar muito não, era uma gota só. Então eles se espremiam perto do altar para pegar uma gota do sangue e voltar para casa com a roupa suja, com uma gota do sangue, e dizer assim, ó: esse aqui é o sangue do cordeiro. Eu fui lá na cerimônia e fui abençoado. Só que naquele dia, Simão, vindo de Cirene, vindo do campo, com a roupa branca, estava indo para a cerimônia. Quando então os soldados romanos pegam ele, fala comigo, e obrigaram. Eles obrigaram a Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz. Só que tem um detalhe, irmão, a roupa dele estava toda branca. Ele queria uma gota do sangue do cordeiro que seria sacrificado, mas Deus falou: não, eu vou colocar muito sangue na tua roupa, Simão. Eu vou colocar o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você faz ideia como que a roupa dele voltou para casa? Você faz ideia? Ele voltou para casa todo ensanguentado, mas não com o sangue de um cordeirinho animal, mas com o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus. Fala comigo, mas ele foi obrigado. Bem forte, ele foi obrigado. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que quando a gente faz algo para Ele, mesmo obrigado, Ele nos abençoa. Fala comigo, ele era pai de Alexandre e Rufo. Por que a Bíblia fez questão aqui no Evangelho de Marcos de colocar que ele era o pai do Alexandre e do Rufo? Por quê? O que isso tem a ver? Por que a Bíblia fala do nome dos filhos de um homem que carregou a cruz? Por quê? Porque a família dele toda serviu ao Senhor depois disso aqui. Deus salvou a casa de Simão Cirineu. Coloca para mim Romanos 16. Romanos 16 é o capítulo dos cooperadores do reino. E lá no versículo 13, Paulo diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, a mulher de Simão, que também tem sido mãe para mim. Oh, levante a mão e recebe. A casa de Simão foi salva, os filhos foram transformados, a esposa foi transformada. Levante a mão, eu quero declarar sobre os cooperadores do reino: vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação para a esposa, para o marido, para os filhos, e a tua casa será eleita no Senhor. Da glória, bate palma e dá glória. Fala para o teu irmão, fala para ele: Deus vai mudar a história da tua família por causa da tua cooperação. Tem alguém para receber essa palavra aqui? Essa palavra não vai voltar vazia para o céu, ela vai encontrar morada em algum coração aqui hoje. Diga comigo: todo mundo que coopera com o reino, Deus dá galardão, Deus dá recompensa. Olhe para cá. Imagine a alegria de Simão, depois que descobriu que ajudou o Cordeiro de Deus a carregar a cruz. Imagina como que ele guardou aquela túnica branca.
Imagine Simão dando testemunho na igreja, muitos anos depois. Irmãos, hoje eu estou aqui para dizer que eu estava indo buscar uma gota do cordeirinho animal, mas Deus me presenteou com todo o sangue do cordeiro na minha vida. E hoje está aqui a minha esposa, estão aqui os meus filhos, e hoje a minha casa serve a Deus. Agora, tem um detalhe que Paulo falou no versículo, que talvez você não percebeu. Coloque ele para nós, por favor. As últimas palavras do versículo, Romanos 16, 13. Que também tem sido mãe para mim. Um dos maiores apóstolos de Cristo de toda a história deixou registrado que a mulher de Simão e mãe de Rufo foi uma mãe para ele. Isso é entrar na história. Isso é entrar na história. Irmãos, tudo que eu posso fazer pelo reino de Deus eu faço, porque eu sei que vai ter recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu quero terminar essa mensagem te mostrando uma história. Serei breve, nós vamos orar. Coloque no telão, por favor, Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Deixa eu te explicar uma coisa, deixa aqui por favor, nesse versículo. Quando você vê esse nome aqui na Bíblia, lago de Genezaré, lago Tiberíades e mar da Galileia, é o mesmo lugar, é o mesmo lago. Ele recebe 3 nomes, mas é o mesmo: mar da Galileia, lago Tiberíades e lago de Genezaré. E naquela época eles chamavam ele de mar, mas ele não era um mar salgado. Eles chamavam de mar por causa do tamanho, é muito grande. E eles deram o nome de mar da Galileia, mas era um lago de água doce. Jesus estava na praia, porque tinha uma praia, ainda tem. Jesus estava na praia e uma multidão, estimada em 20.000 pessoas, mais ou menos, apertava ele para ouvir a palavra de Deus. E então Jesus agora vai fazer algo, preste atenção. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, diga pediu-lhe. Jesus com certeza pediu Simão, que é Pedro, apóstolo Pedro. Ele não era apóstolo ainda. Ele pediu Pedro para subir no barco e depois pediu Pedro para afastar ele um pouco da praia. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Preste atenção, Jesus está na praia do lago de Genezaré, uma multidão está em cima dele, e aí ele vê 2 barcos, e escolhe um, o de Simão, e ele pede para Simão para subir no barco e afastar o barco. Simão deixa. Jesus então começa a ensinar a palavra de Deus, e quando ele termina a mensagem, olha o que ele vira para Simão e fala. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, quer dizer, leva o barco de volta para o mar, e lançai as vossas redes para pescar. Olha a resposta de Simão. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob debaixo da tua palavra lançarei as redes. 6. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Levante a mão, porque eu quero liberar uma palavra de bênção para a tua vida. Quando os teus barcos se transformarem em altar para a glória de Deus, te prepare para as maiores pescarias da tua vida. E eu não estou falando de peixe, eu estou falando de resultados, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de honra de Deus. Mas escute e receba essa palavra. Quando o que você tem se transformar em altar para Jesus usar, para pregar a palavra, te prepara, porque a provisão de Deus vai chegar na tua vida. Se você recebe, diga amém, glória a Deus, diga aleluia. Fale para o teu vizinho, antes da maior pescaria da tua vida, fala para ele: coopere com o reino e Deus vai te surpreender. Oh, aleluia! Ele poderia ter dito assim para Jesus: só não leva a mal não, eu estou cansado, estou contrariado, trabalhei a noite toda, não peguei nada, estou lavando rede, pede outro. Ele poderia ter dito isso, sim ou não? Claro que ele poderia, mas ele disse: Senhor, o meu barco vai ser o teu altar, e debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Escuta aqui, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai te dar a maior pescaria da tua vida, ainda esse ano. Eu estou liberando essa palavra, alguém vai receber, quando o teu barco, a tua vida e tudo o que você tem se tornar altar de Deus, e você cooperar com o reino, te prepara para Deus encher as suas redes. Toma posse dessa palavra, diga amém. Fica de pé, eu quero orar e abençoar você.